correção da página 154, o número 34. Em um pátio estão estacionados carros e motos, em um total de 40 veículos. Eu venho aqui no meu papelzinho e anoto a informação, ó. Estacionados carros e motos. Vou chamar o carro de X e moto de Y. A princípio eu escrevo sempre assim. Depois, se o probleminha te der uma outra letra que você tem que substituir, você vai e troca aqui, tá? Então, o total de veículos são 40 veículos, entre carros e motos. Então, olha só. Se eu pegar e colocar o X, que é carros, e somar com a quantidade, se eu pegar a quantidade de carro, somar com a quantidade de moto, é igual a 40. Então, já sei a minha primeira equação, tá? Aí, agora eu vou continuar anotando as outras informações. É 40 veículos e 140 rodas. Então, eles foram lá contar as rodas agora. Esses 40 veículos aqui, todos eles, dá 140 rodas. Então, eu vou continuar minhas informações. Olha, carro. O carro, que é o X, que eu chamei ele de X, ó, ele tem 4 rodas. E a moto, que é o Y, eu chamei ele de Y, ó, tem 2 rodas. Então, as duas informações que ele te deu, ó. Entre carros e motos, eu tenho 40 veículos. E entre o total de rodas, eu tenho 140 rodas. Então, cada carro tem 4 rodas. Então, um carro, 4 rodas. Ó, um carro tem 4 rodas. Se eu colocar 1 vezes 4, que é o X que eu estou representando aqui, é a quantidade de carro. O X é a quantidade de carro. Então, se eu pegar 1 vezes 4, um carro, já verifiquei que tem 4 rodas. Se eu botar 2 carros aqui, no lugar do X, colocar 2, que é a quantidade de carro. 2 carros vezes 4 vão dar 8 rodas. Então, essa escrita aqui de 4 vezes X, 4 vezes a quantidade do carro, eu vou descobrir a quantidade de rodas minha. Se eu pegar o 4 vezes X, que o X é a quantidade de carro, e o 4 é a quantidade de rodas. Se eu pegar 4 vezes a quantidade de carro, eu vou descobrir qual a quantidade de roda de carro que eu tenho. Mesma coisa é a moto. A moto, se eu colocar representando a quantidade de roda por 2Y, porque ela tem aqui o Y é a moto e o 2 é a quantidade de roda que tem a moto. Se eu colocar 2Y, eu descubro a quantidade de roda que tem ali de motos. Então, se eu, por exemplo, se tiver uma moto, ó, 1 vezes 2, tem 2 rodas. Se tem 2 motos, ó, no lugar da quantidade de moto aqui, colocar 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 rodas. Supondo que seja 3 motos. Então, vou apagar esse Y aqui, que é a quantidade de moto, vou colocar 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 rodas. Então, quando eu escrevo dessa forma aqui, eu descubro a quantidade de rodas. E quando eu escrevo assim, purinho, X e o Y só, eu tenho a quantidade de carro. Então, olha aqui como que eu montei, ó. Carro, a quantidade de carro, mais a quantidade de moto dá 40. Esse 4x aqui, que é a quantidade de pneus de carro, e esse aqui, que é a quantidade de pneu da moto, que eu expliquei aqui em cima, vai me dar 140 pneus. Que ele contou, tinha 140 pneus. Aqui eu já armei meu sistema. Agora eu vou resolver. Para resolver, o que eu fiz? Esse número aqui, ó, que está acompanhando o Y, é menor do que o que está acompanhando o X. Então, vou tentar eliminar o Y, que para mim é mais fácil trabalhar com um número menor. O que eu faço? Esse Y aqui está positivo e esse aqui está positivo. Então, eu vou multiplicar o de cima por um número negativo, que aí ele vai ficar aqui negativo. Porque um tem que ficar positivo e o outro tem que ficar negativo para poder eliminar. E esse aqui é 2, esse aqui é 1. Então, se eu multiplicar esse 1 aqui por menos 2, eu vou transformar esse 1 aqui em menos 2. Esse vai virar menos 2 aqui embaixo. Então, eu vou fazer isso. Só que eu não posso multiplicar só essa letra que eu quero eliminar. Eu tenho que multiplicar a equação toda. Tudo que eu fizer aqui com uma letrinha, eu tenho que fazer com a equação toda. Então, vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais y, vai ficar menos 2y. 40 vezes menos 2, menos 80. Repito a equação toda, aqui, segunda equação toda aqui embaixo, repetir ela igualzinha, tá em cima, ó. Agora sim, ó,
O que você verifica? Que eu vou eliminar o y, porque ficou 2y e em cima ficou menos 2y. 2y, tira 2y, sumiu meu y. Agora vai ficar 4x, tiro menos 2x, fico com 2x. 140, tiro 80, fico com 60. Então, o x fica com 60 dividido por 2, porque esse 2 estava multiplicando, passa para cá dividindo. Descobri que meu x é 30. O meu x eu não tinha chamado aqui em cima, ó, o meu carro de x. Já descobri aqui, ó, o x é a minha quantidade de carro. Já descobri que tem 30 carros. Pego aqui a equação, ó, carro mais moto tem 40. Se eu tenho 30 carros mais 10 motos, eu vou ter 40 veículos. Então, eu já sei que minha quantidade de moto são 10. E a pergunta do problema é: quantas são as motos estacionadas no pátio? Então, eu já achei a minha resposta. São 10 motos que estão lá estacionadas lá no pátio. Agora o número 35. 35, ele te deu esses sistemas aqui e quer que você resolva. Se você vai resolver o sistema, você vai achar o valor de x e o valor de y. Você vai achar o par ordenado. Sempre x e y, nessa ordem que se escreve. Então, vamos lá para a primeira equação. 3x mais 4y igual a 19. O outro é 2x menos 3y igual a 7. O que eu vou fazer? Todos esses aqui, as incógnitas, estão com números grandes, ó. Tem o 2, o 3 e o 4. Só que eu verifiquei que no x aqui, ó, eu tenho o 2 e o 3. Eu acho melhor trabalhar com o 2 e o 3 do que com o 3 e o 4, porque o 4 aqui já tá maior do que esses dois aqui, ó. Então, eu vou tentar mexer com o x, para eliminar o x. Porque eu prefiro trabalhar com números menores, para facilitar a minha multiplicação.